Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu vou trazer aí para vocês um pouquinho do acompanhamento da curva, tá? Fazer um estudo breve aí e mostrar algumas sugestões, né? Como eu posso amenizar uma fase de rebaixamento, não uma fase de rebaixamento em si, mas mais um momento de estagnação da minha carteira, tá? Eu vou trazer a carteirinha de mini índice justamente nesse período de estagnação, tá? E mostrar algumas formas para a gente sair desse cenário. É lógico, tomando mais risco, tá? Mas é um risco controlado, saber fazer entrada, ciente que você está dobrando o seu risco ali, mas usando sempre a matemática, não é fazendo loucura, tá? E existem caminhos dentro da própria biblioteca de setups, tá, que fica à disposição do usuário. Aí cabe ao usuário ter a força de vontade de estudar, de ir lá, pesquisar, testar, tá, e trazer ali para o seu dia a dia, tá? Ou simplesmente ficar assistindo uma fase dessa e esperar ela passar, tá? Que também é extremamente normal. Então eu vou trazer aqui para vocês um exemplo. Eu vou pegar a nossa carteirinha de mini índice, tá? A plataforma vai deixar eu puxar aqui a partir de março. Isso aqui é uma continha controle, tá? Uma continha real, onde os robôs giram com um ou dois mini contratinhos, sem interferência, sem nada. Recentemente eu trouxe um robô da nossa biblioteca, que é um robô mais arrojado, que entra numa categoria mais arrojada, para colocar aqui nessa conta controle, né? Para verificar como vai ser a volatilidade da nossa curva, né? E se esse robô vai se encaixar perfeitamente em alguns portfólios, tá? E mostrar como vai ser a volatilidade. A volatilidade, ela vai aumentar, tá? Por ser um robô mais arrojado, mas eu vou mostrar isso aqui na prática. Então eu vou pegar aqui, ó, nossa carteirinha de mini índice, tá? Deixa eu tirar o robô de dólar e o 666, que é o robô mais arrojado. Então aqui nesse exemplo, a nossa carteirinha de mini índice, né, composta por 7 robôs com mini contrato, março até agora agosto de 2023, tá? O que acontece nessa carteirinha? Ela entrou num período de estagnação, tá? Ela tem R$ 3.288 acumulados, fator de lucro, payoff, tá? Esses são os dados dela, rebaixamento. E atualmente, essa carteirinha ela está num período de estagnação. Percebam que ela chegou vindo um rebaixamento aqui, né, em junho, saiu rapidamente desse rebaixamento em julho, e ali aproximadamente no dia 17 de julho, que é quando marca o início desse rebaixamento, né, ela cravou aqui. Deixa eu dar uma olhada se está só os robôs de meninos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí. Então, aproximadamente aqui no dia 17 de julho, ela cravou um topo, tá, em 4.023 aqui. E desde então ela vem no rebaixamento. E aí ela entrou numa fase de estagnação. Ela cravou um fundo aqui, agora ela fica, né, nesse retângulo aqui, ó, né? E isso aqui é um período de estagnação, com rebaixamento lento. Se a gente pegar o nosso Monte Carlo, por exemplo, o nosso Monte Carlo dessa carteirinha aqui com 10 mil simulações, né? Ele vai trazer para a gente um período de estagnação de até 101 dias extremamente normal, né? Então, um pouco mais de 3 meses aí está dentro da normalidade, tá? Se até 101 dias é um período normal, essa estagnação ela pode perdurar aproximadamente ali, ó, julho, né, agosto, setembro, outubro, praticamente até outubro, e tá tudo dentro do normal. Então, eu posso assistir esse período de estagnação, né, tá tudo dentro da estatística, normal. O rebaixamento máximo até o momento foi 980. A gente tem aqui, ó, o nosso rebaixamento médio, 924. Então, estamos entre o médio e o pior cenário, pode chegar até 2.146. Então, tá tudo dentro da normalidade, um período de estagnação, rebaixamento, tudo tranquilo, perfeito? Tudo dentro da estatística. Então, eu posso assistir esse período de estagnação e não assumir mais risco, tá? Não procurar meios
de tentar sair dessa estagnação. É lógico que ao tentar sair de um período de estagnação como esse, você pode também aumentar o seu drawdown, né? Então você tem que estar ciente disso, a curva pode vir aqui para baixo, tá? Mas eu gostaria, por exemplo, de mostrar para vocês, eu fiz isso agora em outubro, né? Eu coloquei um robô que está lá na nossa biblioteca, que entra na categoria mais arrojada, que é esse robô aqui, é o Kraus 666, tá? Ele vai trabalhar também no mini índice, porém com 2 mini contratos. Repara que esse robô aqui, ó, nesse ano de 2023, ele vem muito bem, tá? Com 7 meses positivos, e 1 mês negativo. Agora em agosto ele tá bombando, tá? Então tá muito forte esse robô. O que eu fiz? Eu esperei um pullback dele aqui nessa data mais ou menos, que ele estava vindo forte. Repara que é um robô que vai dar várias oportunidades, tá? Você não precisa ficar ansioso e sair ligando ele agora e achando que você vai sair do período de estagnação da sua carteirinha. Existem momentos, tá? E agora não é um momento, você tem que aguardar um rebaixamento. Foi justamente o que eu aguardei aqui, ó. Eu aguardei um pullback nessa curva e aí eu inseri ele nessa conta controle, né, que eu trago para vocês o vídeo. Aí eu inseri ele aqui faz pouco tempo. Tá? Ele fez um pullback ali entre o dia 10, dia 9 e dia 10 deste mês, de agosto. Aí eu falei, vou colocar ele na conta controle. E aí vocês reparam o que aconteceu. Tá? A nossa curva, que até então ela estava num período de estagnação. Deixa eu frisar bem onde estava a nossa curva. Nessa carteirinha de mini índice, tá? Então ali 3.288 e a gente estava aqui, né? Nessa faixa aqui dos 3.300, 3.200, 3.300, saiu um pouquinho, já voltou para os 3.300. Então a gente estava na faixa dos 3.300, tá? Num período de estagnação da curva, rebaixando lentamente. Eu fiz a inclusão desse robô que está disponível para todo mundo lá na biblioteca. Aguardei um pullback, tá? Dele, que ele está vindo muito forte. E coloquei ele junto com os meus 7 robôs de mini índice nessa conta controle. O que aconteceu? Eu saí daquele período de estagnação de 3.300 que eu estava aqui. Ó, ele foi inserido mais ou menos aqui. E eu cheguei, rompeu o novo topo de ganho, tá? Ou seja, saiu do rebaixamento, né? Chegou a sair aqui, 4.023... Saiu do período de rebaixamento, saiu daquela fase de estagnação, rompeu o novo topo de ganho. Agora, sendo mais prudente, eu deixaria, é lógico que nessa conta controle, conforme eu falei para vocês, esse robô ele vai ficar porque eu quero medir a volatilidade da curva, tá? Mas se você tivesse ali na sua continha uma orientação, tá? Uma dica, digamos assim, né? Uma orientação do que eu faria. Ganhei novo fôlego colocando 666, considerando que ele está puxado pra caramba aqui, tá devendo um rebaixamento, eu dei um fôlego para minha carteira, eu fiz ela romper novo topo de ganho, eu tiraria esse robô e permaneceria com os 7 robôs mais tranquilos, digamos assim, tá? Então esta é uma forma de fazer esse manejamento, ó. Repara que veio esses 3 últimos, março, abril, maio, pujante, aí entrou no período de estagnação, né, que é quando não ganha, não perde, fica de lateral, levemente negativo, levemente positivo. Eu fiz, inseri o robô 666, logo a curva já deu aquela espoletada, tá? Rompeu o novo topo de ganho, deu essa voltinha, aqui já seria o start para mim, tá bom. Então eu sacaria o robô Kraus 666 e deixaria a curva novamente com os 7 robôs de mini índice, tá? Então esta é uma maneira de você fazer o manejamento, né, de robôs, de estratégias, né? Você está ciente do que está puxando ali dentro da sua biblioteca, do que você tem à disposição, né? Por isso que é importante você... eu estou usando 3 robôs, mas você pegar e ter uma estrutura de monitoramento de demo com as outras estratégias, para você ver isso acontecendo e enxergar estratégias que estão absorvendo aquele melhor período, aquele período, né, por exemplo, de estagnação, e que podem te auxiliar a dar um up na sua curva, tá? Então, por exemplo, se a pessoa hoje ela está assistindo esse vídeo, né, ela gostou dessa dinâmica, ela sabe que ela está tomando mais risco, porque ao fazer isso você não está eliminando risco, ao contrário, você está assumindo mais risco, tá? Então, qual seria um time?
ela guardaria um rebaixamento nesse robô aqui, tá? De cerca de R$1.000 aqui é tranquilo, ele vem fácil, tá? Esse robô R$1.000 de rebaixamento, ele vai e volta constantemente, sobe 1.000, volta 700, sobe 2.000, volta 1.000, né? Então é um padrãozinho dele aqui. Ela guardaria um rebaixamento, né, desse setup, e aí ela faria a inserção dele ali na sua carteirinha de mini índice, tá? Isso é um exemplo. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, a aplicação desse robô, ela é válida no caso dessa estrutura de 7 robôs com mini contrato. Se eu pegar, por exemplo, minha carteirinha, outra carteirinha que está ali no vídeo, que é um robô, por exemplo, 1253, 461 e o Hunters. Se eu pegar essa carteirinha no mesmo período, eu estou girando esses 3 robôs. Um exemplo, tá? Então essa carteirinha ela vem aí com 3 robôs, com um mini contrato, tá legalzinha, 2.184 no período. Ela já chegou a cravar um topo de ganho recente aqui, ó, no dia 22, agora está num leve rebaixamento de R$200. Vem tranquilinha essa carteira, tá? Todos os últimos 6 meses aí trabalhando dentro do campo positivo, tá? É uma carteirinha que eu gosto bastante, essa carteirinha. E aí a pessoa olha, tá girando essa carteirinha, por exemplo, com 3 robôs com mini contrato, e ela decide acrescentar o Kraus 666. Dentro dessa carteirinha aqui, a gente tem 3 robôs. O 461 é um robô tendência, ele vai operar muito pouco. O 1253 também é um robô tendência, tem característica de operar muito pouco. Recentemente está abrindo um pouco mais de operação, porque o indicador dele está em cima do indicador dele, né? Mas abre poucas operações. E o Hunters contra a tendência lateralidade vai abrir mais operações. Porém, se a gente pegar a dinâmica operacional, gain, loss desses robôs, a quantidade de operações que ele abre no mês, na verdade, você vai estar dependente somente do Kraus 666. Tá? Se o Kraus 666 ganhar, a sua carteira ganha. Se o Kraus 666 perder, a sua carteira perde também. Tá? Então, na verdade, você tem 4 robôs, mas você está único e exclusivamente dependente do Kraus 666. Tá? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Se você está com 2 robozinhos, um robozinho, eu vou acrescentar esse Kraus 666. Na verdade, você que vai ficar dependente somente dele. Tá? Então ele se encaixa perfeitamente se a pessoa tiver um portfólio maior, mais robusto, com mais estratégias. Eu vou trazendo isso ao longo dos vídeos e vocês vão verificar na curva isso aí, tá? A curva da carteirinha de mini índice, ela vai ficar mais volátil? Vai, tá? Bem mais volátil. Porém é onde vai se encaixar perfeitamente, tá? Se eu pegar 2 estratégias só que não opera pouco, de tendência e colocar o Kraus 666, na verdade eu estou dependente dele. Então cabe eu fazer um estudo em cima dele, estudar o rebaixamento dele, porque você montou um portfólio único e exclusivamente dependendo de um robô. Se ele está num período bom, sua carteira vai bem, se ele está num período ruim, sua carteira vai mal. Então tem que tomar cuidado. Aqui eu incluí ele junto com esses 3 robozinhos. Aí já começa a dar aquela discrepância na curva, tá vendo? É uma curva que ela vem aí nos últimos 6 meses, ela tem uma característica de baixa volatilidade, né? Vai ganhando, vai e volta, vai e volta. Eu coloquei ele aqui, a curva já começou. Veja que a volatilidade dela aumentou e muito, tá? Então eu estou única e exclusivamente dependendo desse robô, né? Então você tem que tomar cuidado. A aplicação desse robô, ela fica interessante em portfólios. Tá? Se você for girar com 2 robozinhos aí que operam um pouco, que você está utilizando, você está dependente dele. Então aí cabe... É errado, Marcelo? Não. Mas aí cabe você fazer um estudo em cima desse robô, tá? Das características dele, do drawdown dele, fazer um estudo maior, aí, mais amplo, né? E aí ver se realmente faz sentido. Tá? Vocês percebam aqui nesse único exemplo aqui de uma curva que vem há 6 meses mantendo um padrão de volatilidade. Foi alguns dias que eu coloquei, ela já aumentou a volatilidade aqui em mais de 50%. Né? Isso mostra a dependência deste único robô. Tá? É uma curva que ela tem uma baixa volatilidade. Tá? É uma característica dela. Então eu coloquei aqui poucos dias, eu já joguei essa volatilidade lá para cima. Tá vendo? É uma característica de baixa volatilidade. Vem bem, né? Vai se mantendo. Coloquei ele, a curva já pum,
espoletou lá para cima, ou seja, a volatilidade ela já aumentou. Isso mostra dependência de um único robô, tá? Então tem que tomar cuidado. Ah, eu tô com meus 2 robozinhos lá, pretendo colocar ele. Faz um estudo em cima dele, então, tá? Entenda os números, o rebaixamento. É um robô que ele tem um potencial de retorno de curto prazo, né? Por exemplo, aqui, em um único mês aqui, ele está fazendo R$ 1.300 com 2 mini contratos, né? Isso é 50% aí do capital dele, mínimo. Então é muita coisa, né? Então cabe você fazer um estudo em cima dele para ver se realmente vai atender às suas características. Você vai ver se você está lá com a sua carteirinha tranquila, né? Coloca esse robô, você vai ver a volatilidade da sua carteira ficar muito ampla, tá? Rebaixamento, mês positivo, mês negativo. Então, interessei nessa dinâmica, estou só com 2 robozinhos, faz um estudo em cima dele, tá? Como seria que se eu mantesse ele em uma conta, com os 2 robozinhos ali junto e tal, porque você vai estar criando uma dependência, então cabe você verificar os riscos desse robô, tá? Então, assim, existem maneiras, né, da gente sair desse período de estagnação, de explorar, tentar deixar a minha curva, melhorar a minha curva, tá? Então existem algumas maneiras. No rebaixamento, quando vem um rebaixamento reto, normalmente eu não oriento a fazer isso, tá? Porque daí você pode piorar ainda mais os números. Mas quando a gente entra num período de estagnação, né, que é aquela lateralidade da curva, aqui, por exemplo, ela está lateral, né, mas ela está ascendente, né, ela está subindo. Então aqui não seria uma lateralidade, até porque foi uma curva que acabou de romper topo de ganho, né? Então aqui ela vai devagarzinho, mas ela ainda está ascendente. Mas a carteirinha de mini índice, ela entrou num período de estagnação. Então normalmente a gente procura meios nesses períodos, tá? Não somente ali tá rebaixando, eu vou achar alguma coisa para sair desse rebaixamento. Não, que você pode piorar muito a situação. Inclusive, se você fazer isso num período de estagnação, você vai estar dobrando o seu risco, tá? Por isso que existem momentos específicos. Não vai chegar lá na segunda-feira, já vou meter o louco, já vou ligar ali, né? E ver a sua curva ir lá para baixo, tá? Pegar um período como esse, aí junta com a estagnação da carteirinha, pum, entregou o ano, né? Aguarda um rebaixamento que dá para fazer essa dinâmica, tá? Quando a nossa curva se encontra num período de estagnação. Beleza? Então, um resuminho aqui mais ou menos como anda a nossa curva, né? A situação eu trouxe um pouquinho da carteirinha 7 robôs com mini, mas na verdade tem 18 estratégias disponíveis, então dentro da própria biblioteca existem outras estratégias que vão absorver melhor aquele ciclo de mercado e dá para mim trazer para o meu portfólio ali, entender o risco, né? Calcular meu risco, colocar, tentar sair daquele período de estagnação, tá? Tem muita coisa à disposição. Essa aqui é uma das carteirinhas que eu trago no vídeo também, ó, bem legal, né? Não precisa colocar Kraus 666, não precisa colocar nada disso. Ela vai no ritmo tartaruga, então tem muita coisa à disposição. Beleza, pessoal? Só quis trazer para vocês um estudo rápido, com uma metodologia de dinâmica de aplicação, né, de outras estratégias dentro do meu portfólio. Também alertar que a gente não vai ter almoço grátis, né? Grátis, a gente vai estar dobrando o risco. Que existem essas possibilidades dentro da nossa biblioteca de setups e dependendo do número de robôs que você está girando, não compensa porque na verdade você vai estar criando uma dependência de um único robô. A não ser que você gostou muito dos resultados desse robô, fez um estudo em cima dele, né, e vai trazer para você girar aí juntamente com seus outros 2 robôs tranquilos, né, beleza. Mas se você for juntar isso aí como um portfólio, você vai ver que você tem uma dependência, tá? Esse robô vai se encaixar muito bem também a pessoas que trabalham com outros robôs de outras empresas, né? Tem robôs meus, é mais uma opção. Ele está disponível lá na nossa biblioteca de setup. É um setup muito antigo, tá? Esse setup tem mais de 5 anos, sem otimização nenhuma. E recentemente, devido à espoletada que ele deu, né, os números que eles vêm trazendo, ele acabou ganhando uma repercussão ali na nossa biblioteca. Então eu trouxe ele aqui para acompanhar na nossa conta controle para medir essa volatilidade também. Beleza? Um abraço para todos e fiquem todos com Deus.